Fala, torcida do Verdão, tamo de volta aqui no nosso canal e o mercado do Verdão não para. Vitor Roque agora tá vindo aí pro Verdão no ano de 2025. Então vamos acompanhar aqui a notícia. Quero deixar os créditos totais ao ESPN Futebol 360, onde buscamos as informações para trazer para vocês aqui no nosso canal. Então já vai se inscrevendo aí, ativando aquele sininho de notificações para ajudar o palmeirense aqui e deixando aquele likezão aí no vídeo, que é de grande importância para o engajamento do vídeo na plataforma. Vamos para a notícia, logo estamos de volta trazendo mais informações do Verdão, hein? Que vai nos dizer na abertura deste F360 se Vitor Roque é sonho ou realidade. Bom dia, Vinícius! Fala, Plihal, bom dia pra você, abraço pro Donk, Rodrigo, fã de esportes. Se tem alguém que não tá economizando os presentes de Natal, tá aqui, ó, presidente do Palmeiras, a Leila Pereira, que o Palmeiras caminha por um maior investimento na contratação de jogadores da história do clube e do futebol brasileiro. Hoje, a previsão da chegada do Paulinho aqui na Academia de Futebol para realizar exames médicos e depois ele deve ser apresentado entre o Natal e o Ano Novo. Já está tudo acertado com o Atlético, dois jogadores do Palmeiras vão para o Galo, o Gabriel Menino e também o Patrick, que é o jogador da base, nem estreou na equipe profissional, então tá tudo certo, o investimento aí na casa dos 115 milhões de reais, mais esses dois jogadores indo para o Galo. Palmeiras também fez proposta, apresentou um projeto para a contratação do Andréas Pereira e esse negócio também está em andamento, é bem provável que aconteça, porque o Andréas Pereira se interessou demais do projeto do Palmeiras e ele pode ser um novo reforço. Ele está tentando convencer o Fulham da Inglaterra a aceitar essa negociação, essa oferta do Palmeiras, então pode ser aí o terceiro jogador a chegar para a próxima temporada. Não é a situação do Vitor Roque como você perguntou. A gente deu essa notícia no meio do ano. O Palmeiras tentou a contratação por empréstimo do Vitor Roque, ele estava em baixa no Barcelona, era uma contratação de 1 ano de empréstimo, ele jogaria o Mundial, fez todo um projeto para ele, o Barcelona aceitou esse projeto, mas a ideia do Vitor Roque era continuar jogando na Europa, por isso ele aceitou a proposta do Betis. Hoje ele é o vice-artilheiro do Betis, jogador que está em destaque no seu clube e ele tem empréstimo até o meio do ano. Palmeiras agora tentando uma contratação em definitivo do Vitor Roque. Isso é bem difícil que aconteça nesse início de temporada, mas pode acontecer no meio do ano. Se o Barcelona chegar no acordo com o Barcelona, convencer o Vitor Roque, ele chegaria no meio do ano. E aí a preocupação, dá para jogar o Mundial de Clubes? Dá para jogar, porque ele chegaria no final de maio, teria aí 2, 3 semanas de preparação antes do Mundial de Clubes, seria um reforço importante do Palmeiras, mas é essa a situação, o jogador já mostrou interesse em permanecer na Europa e isso dificilmente vai mudar no meio do ano, mas é uma esperança, é uma cartada a mais do Palmeiras para a próxima temporada. Se não fechar com o Vitor Roque, outras opções, uma delas já sondou a situação do Brenner, jogador revelado aqui do lado, no São Paulo, passou pelo Fluminense e o Palmeiras acompanha de perto a situação do jogador que está na Udinese da Itália. E outros nomes também surgem aqui no Palmeiras. Já sondou a situação do Matheus Pereira, não fez proposta, sondou a situação do Vila Sante, um volante do Grêmio e agora do Bernabéi. O Palmeiras acompanha bem de perto a situação do Bernabéi, que está emprestado para o Internacional, foi bola de prata do Campeonato Brasileiro, ele está emprestado pelo Celtic da Escócia até o final do ano. O Internacional tem prioridade de compra, tem que pagar algo em torno de 5 milhões de euros. Fez um investimento caro no Borré, pagou 6 milhões e meio num atacante. Será que iria investir 5 milhões de euros num lateral esquerdo? Se esse negócio não acontecer, porque a prioridade é do Inter, o Palmeiras certamente pode entrar nesse negócio e também fechar a contratação do Bernabéu, lateral esquerdo, que foi destaque do Campeonato Brasileiro. Somando tudo isso, os investimentos do Palmeiras podem ultrapassar 500 milhões de reais, Plihal. Para você ter uma ideia, esse ano 2024, o Palmeiras investiu 190 milhões de reais na contratação de 8 jogadores. Só nos dois que está trazendo, o Facundo Torres já está fechado e o Paulinho, que
vai aparecer na academia nessa segunda-feira, já está na casa dos 190 milhões de reais. Então o Palmeiras abrindo o bolso, aí você pode dizer, mas tem fair play financeiro, a Leila já reclamou disso, mas o Conselho do Palmeiras aprovou aí a receita de que 1 bilhão de reais no ano de 2025, por isso o Palmeiras vai forte no mercado, vai em busca de contratações. E uma curiosidade, Plihal, 93, 94, Palmeiras fez aquele esquadrão com a Parmalat, bicampeão paulista, bicampeão brasileiro, e investiu para trazer Edilson, Edmundo, Zinho, Mazinho, Antônio Carlos, Roberto Carlos, algo em torno que seria equivalente hoje a 60 milhões de reais. Como o futebol mudou, Plihal, mas o certo é que o Palmeiras vai forte no mercado para 2025. Mudou demais, tá louco. Ótimo trabalho para você aí no restante do dia. Eu sei que hoje você vai parar cedo também. Normal, dia 23 de dezembro, ninguém vai cobrar que você fique até a noite aí na frente da Academia de Futebol do Palmeiras. Tá ótimo, mas de qualquer maneira, qualquer novidade, o canal tá totalmente aberto para você. 60 milhões de reais, ele falou, né? Investimento de 93. Exato. Bom, hoje em dia você não contrataria nem o reserva do lateral esquerdo com esse valor. Levando em consideração que o Bernabéu custa 5 milhões de euros, o Internacional está tendo dificuldade para conseguir esse dinheiro e contratar o jogador em definitivo, não viria talvez para ser titular do Palmeiras, afinal de contas o Piquerez é um ótimo jogador, também um ótimo lateral esquerdo. Mas quem acusa tia Leila de ser muquirana vai queimar a língua pelo jeito, hein, Bubu? Não, acho que até demorou para ela fazer esse investimento. A gente pode falar nessa época do ano, né, quando os clubes fecham o balanço, né, apontam superávit ou déficit, e a maioria, boa parte dos clubes grandes do Brasil, apresentam déficit, e aí como é que você vai investir? Vai contratar sendo que você está no vermelho. Não é o caso do Palmeiras. Nesse ano de 24 que está terminando, o Palmeiras recebia aproximadamente 200 milhões de superávit. Então, aí você já pensa, já tem 200 milhões para gastar. O Palmeiras hoje é um time com um estádio muito rentável, autossustentável, fatura muito com jogo e com shows, bilheteria de todas as formas. O Palmeiras tem, aparentemente ainda, o maior patrocínio do Brasil. A camisa do Palmeiras está muito valorizada. Inclusive, há esse momento da Leila, talvez, tirar a empresa dela e colocar uma casa de apostas, me parece. Praticamente certo isso. Então, você imagina, já eram o maior patrocínio do Brasil. Se você vai trocar, sinal de que vai entrar ainda mais dinheiro. A base do Palmeiras, para mim, é a melhor do país, se transformou nos últimos anos numa máquina de títulos. E olha o quanto de dinheiro que o Palmeiras faturou, só com a venda do Endrick e do Estevão. Né? São os dois grandes destaques jovens do futebol brasileiro nos últimos 2 anos. Com a venda desses 2 jogadores, o Palmeiras paga todos esses reforços que estão chegando, ou que ainda podem chegar. Então, eu sou muito conservador na minha vida pessoal com dinheiro. Né? Eu aprendi com a minha família, só compra o que você pode comprar. Você tem dinheiro? Vai lá e compra. Não tem dinheiro? Sonha, espera, acumula dinheiro, compra. O Palmeiras tem isso. O problema é quando dirigente irresponsável começa a gastar dinheiro e contratar sem ter isso na conta. Ou ficar tentando arrumar parceiro que é suspeito, que é complicado, não sei como é que vai ser, compra e vai, não seja o que Deus quiser. Né? Se der certo, quem sabe com sorte, lá no futuro eu pago, ou a próxima gestão, ou o próximo presidente paga. Não me parece o caso da Leila, sempre foi muito coerente com isso. Ela mudou até o discurso dela, que ela sempre falou, né, da responsabilidade que ela tinha como presidente, e eu acredito que ela só está fazendo esse investimento alto e recorde para o Palmeiras e o futebol brasileiro porque ela tem condição. O Palmeiras se preparou, né, até antes da Leila, né, desde o começo, com o Paulo Nobre ali e tal, para chegar nesse estágio de contratação de clube europeu. O jogador Vitor Roque, Andreas Pereira, os valores que a gente está tratando são de times, no mínimo, de segunda linha da Europa. O Palmeiras já se coloca nesse nível de investimento. Segundo o Nicolete Donk, bom, Paulinho mais do que encaminhado, está praticamente certo, só na dependência de exames médicos e de botar a tinta no papel. O Andreas Pereira com boas possibilidades, eu até imaginava que fosse ser mais difícil essa caminhada, pelo que o Vinícius disse, é algo que o palmeirense pode tratar como realidade, como palpável.
E muito mais distante, aí eu acho que é um sonho de uma noite de verão, ou de inverno, porque ele só viria no meio do ano, o Vitor Roque. Mas nenhuma dúvida de que o Vitor Roque cairia como uma luva no time do Palmeiras. Né? Sem dúvida nenhuma. Mas eu também entendo perfeitamente que um garoto que acabou de sair, foi para a Europa, é um clube do... E assim, o contexto... Se voltar, dificilmente retorna para lá, né? Exato. E assim, ele tá falando... Ainda ele tá falando de um jogador que foi emprestado pelo Barcelona, ainda num momento que ele não era aproveitado pelo Xavi. O Flick, o técnico atual, falou, olha, em nenhum momento a gente está descartando o Vitor Roque. Então, acho que ele tem projeção. Então, acho que seria muito mais nesse sentido. Mas, de qualquer forma, nomes como o Paulinho, que tem 24 anos, o Andreas Pereira... O Andreas Pereira, ele tem jogado num nível muito alto na Premier League. Você pega hoje, estatisticamente falando, ele é um dos 10 jogadores que mais criam chances em toda a Premier League. Na temporada passada, ele esteve entre os 5 melhores. Então, e tem 29 anos. Então, o jogador ainda com uma idade estaria no auge técnico. Então, o Palmeiras conseguir ter essa força é algo muito significativo. Eu tô com o Bubu em relação à questão do investimento. Se a gente for questionar a questão de fair play financeiro do Palmeiras por conta disso, você tem pelo menos uns 10 clubes para se questionar antes no futebol brasileiro. Acho que o Palmeiras criou uma gordura muito por conta do seu ótimo planejamento. A questão é que a Leila, durante esse ano, botou muito o dedo na ferida em relação a fair play financeiro, né? Ah, sim. Dos outros. Mas ainda assim eu vejo um Palmeiras muito bem estruturado, por tudo questão do estádio, de calendário, um Mundial que também vai render muita fonte de receita, as vendas dos jogadores da base. Então, acho que o time também acaba, com algumas saídas, deve também dar uma bela enxugada em folha salarial. Isso acho que acaba permitindo esse tipo de contratação. Mas mostra um Palmeiras para ser protagonista. A gente se acostumou com o Palmeiras protagonista no futebol brasileiro dentro de um sistema onde o Abel era o protagonista. Agora, a gente pode, de repente, estar falando de jogadores que venham a ocupar um papel de protagonista vindo de fora. Porque os grandes nomes dos últimos anos que a gente falou do Palmeiras foram jogadores que se criaram craques, ou termo que você preferir, lá dentro. Sim. Dudu, Rafael Veiga, eles não chegaram com essa... E alguns demorando algum tempo para corresponder, né? Exatamente. Veiga, Scarpa, Zé Rafael, foram jogadores que demoraram mais de uma temporada para mostrar serviço de verdade. E você pega um jogador vindo por esse valor, Andreas Pereira, Paulinho, você vê o Vitor Roque, então, é um perfil diferente, não só pelo dinheiro. Felipe Anderson já se encaixa nesse novo perfil. Ainda que tenha sido uma oportunidade de mercado por estar sem... Mas foi algo inesperado, um jogador que a Juventus era pretendido pela Juventus, exatamente. E a paciência foi bem curta. Sim. Não que com esses outros 3 que eu acabei de citar, de dizer, não tenha sido. Teve lista de dispensa, com o nome dos 3, inclusive. Sim. Veiga, Scarpa e Zé Rafael. Lista de dispensa pedida pela torcida uniformizada. Uhum. Com o Felipe Anderson, a pressão foi bem grande. Esses jogadores também chegam. A gente sabe como é que é a torcida do Palmeiras. Chegam já com a cobrança imediata. Negócio de reambientação ao futebol brasileiro, esquece. No caso do Paulinho, nem é a situação. Mas eu ainda acredito que teria um impacto. O próprio Felipe Anderson, acho que é um jogador que ainda pode... Também acho. Até pelo fato de ter chegado no meio da temporada, o nível que ele jogava no futebol italiano na Lazio, tanto como você bem lembrou, né? O cara tinha a possibilidade de ir para a Juventus, simplesmente isso. Então, assim, eu vejo o Palmeiras muito forte até na questão de elenco para disputar tudo que vai disputar. Aquela brincadeira que o torcedor adora, montar o time pro ano seguinte, Bubu. Vamos levar em consideração que o Paulinho realmente fechou e que o Andreas Pereira também teve final feliz. Escala o Palmeiras. Não vou nem falar de Vitor Roque, de Brenner, escala o Palmeiras. Não estou falando em goleiro. O Everton, que é um goleiro de nível de seleção brasileira, acho que já teve melhor. As laterais, o Piquerez vai voltar, né? Mas se contrata o Bernabé... Você acha que tem briga ali? Tem briga ali, né? O Piquerez era um dos principais laterais esquerdos do país e o Bernabé agora é um dos principais. Lateral direita, acho que o Palmeiras se cansou muito de Marcos Rocha e Mike. Mas é uma posição carente, é difícil você contratar. Eu te dou aqui, $1 bilhão. Vai lá e me traz um lateral direito bom, não é tão simples assim. Gastou para a posição nessa temporada, né? Exatamente. Tem o Giai. Então, o Giai. Vamos ver se ele explode. Foi mais uma contratação que não foi barata, mas que a gente espera, como o Felipe Anderson, que deu retorno. Na zaga, tem um garoto que eu acho muito bom para mim. Embora o Gustavo Gomes tenha vencido aqui o prêmio do Bola de Prata como um dos zagueiros, o Vitor Reis é muito bom. Acho que ele vira titular em algum momento dessa temporada. Eu acho que... No lugar do Murilo ou do Gustavo? Essa é uma dúvida. Então você pode jogar com 3 zagueiros nesse sistema também. Tanto jogador de meio não vai jogar com 3 zagueiros.
Aí do meio pra frente é uma briga boa. O Richard Rios é um jogador que cresceu pra mim em 24, com clube e com seleção. Bastante. O Aníbal Moreno teve um começo muito bom ali, pegou a camisa pra jogar. Se você quer jogar com 2 volantes, eu não sou desses que acham que é obrigatório, né? Acho que muitos anos 90, Maurício Vidunga criou-se uma cultura no Brasil que você ter o primeiro e o segundo volante. Falando em Vila Sante também, né? No Palmeiras. Vila Sante também tentaram. Jogador do Grêmio muito bom. Esse poderia ser um segundo volante também. E o Aníbal? Então, se faz Aníbal, Rios, o Veiga tem que jogar, e aí Andreas Pereira na frente. O Facundo, para mim, foi contratado. Era a contratação mais cara do Palmeiras até o Paulinho, e talvez agora o Paulinho perca para algum desses outros nomes aí, não sei, Vitor Roque e tal. O Facundo, para mim, ele é o reserva, é o cara que vai substituir o Estevão. O Estevão tá até o meio do ano, joga muito aberto pela direita. Então, o Estevão, para mim, joga, mas a médio prazo vai sair. O Facundo pode entrar ali. O Vitor Roque é o centroavante. Não, mas não vamos nem contar o Vitor Roque, porque eu acho que o Vitor Roque, para esse momento, não vai chegar. Bom, tá pro meio do ano. Estevão sai, Facundo na direita, Vitor Roque. E aí, no lado esquerdo, Paulinho. Né? Acho que seria algo assim. Pensar no Paulinho como centroavante, não? Pode ser também, ele faz essa função. O Vitor Roque, mesmo assim, ele talvez tenha até atrapalhado a passagem na Europa dele, ele chegar no time que tem o Lewandowski. E aí O Xavi colocava ele no lado, né? E ele nunca foi esse cara de lado. Mas são jogadores versáteis. Muito palmeirense sonhava com o Gabriel Jesus também, né? Até pela identificação, pela ligação. Semana passada. Faz 5 gols em 2 jogos, acabou isso. O Gabriel Jesus também é centroavante, pode jogar, mas ele circula muito, né? Participa muito das ações ofensivas, até cobrado porque não faz tantos gols, às vezes porque ele joga para o time. São jogadores com essa característica, né? Atacantes que podem jogar como um segundo homem, mais pela beirada, ou podem jogar mais centralizado. Quer dizer, se o Palmeiras conseguir todas as contratações que está tentando, o Abel vai ter muita opção. E essa história do Mundial de Clubes, né, que no meio do ano vai ser esse primeiro super mundial, né? A gente só fala super aqui no Brasil, o resto do mundo não fala só mundial. É muito improvável que um time brasileiro ou um time não europeu vença. Vamos investir para tentar ganhar. Eu acho que não é por aí. Você faz um grande time, você quer ser bem representado, fazer um bom papel no Mundial. Mas é para você ter uma hegemonia, manter esse domínio. O Palmeiras é atual tricampeão paulista. Dos últimos 3 brasileiros, ganhou 2 e ficou em segundo no outro. É um pouco o que o Bayern faz na Alemanha, o que o PSG faz na França. Você tem um time muito poderoso, você conquista basicamente o teu futebol local. Futebol nacional, dificilmente alguém vai ter condição de competir com você. E aí, você joga as competições internacionais com chance de brigar, de curioso competir. para ver o desnível, o desequilíbrio físico que esse Super Mundial pode causar, porque 4 times brasileiros vão ter a temporada consideravelmente mais extensa, mais desgastante, enquanto os outros 16 da Série A estarão, alguns até, imagino que de férias, alguns dias de férias. Ninguém vai ficar um mês treinando ou fazendo amistosos, porque os campeonatos vão parar por aqui. E com uma tensão naturalmente maior sobre o Campeonato Brasileiro. Talvez esses 4 acabem pagando um pouco o pato no Campeonato Brasileiro. Eu acho esse ponto crucial. Estamos de volta, minha torcida palmeirense. Podemos ver que o Palmeiras está se preparando aí para disputar qualquer tipo de título para o ano de 2025. Comportamento agressivo aí do Palmeiras, só contratando somente craques para ir na busca de títulos. Com a chegada aí de Facundo Torres, Andrés Pereira, Vitor Roque. Isso aí o Palmeiras está sonhando muito grande para que esse ano de 2025 seja o ano do Verdão. Então você que não se inscreveu ainda no nosso canal, vamos se inscrever aí, ativar aquele sininho de notificações para não perder nenhuma notícia do Verdão, que nós buscamos todos os dias atualizada para trazer para vocês aqui no nosso canal. Então já deixa aquele likezão no vídeo aí para estar ajudando o palmeirense aqui. E não se esqueça de ativar aquele sininho de notificações para ficar por dentro de todas as notícias. Uma boa semana para você e até a próxima notícia do Verdão.